Perfeccionismo, quando o juízo investigativo se torna, de fato, herético. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. No meu vídeo passado a gente trabalhou um pouquinho como que o juízo investigativo contextualiza alguns dilemas em torno da identidade adventista, especialmente na divisão interna na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em torno daqueles que são mais centrados nos escritos de Ellen White, em contraste e comparação com aqueles que são mais centrados na Bíblia. Essa é uma amplíssima discussão, uma discussão infinita dentro do Adventismo, e é muito importante vocês terem em mente esse quadro mais amplo quando a gente vai trabalhar agora uma das principais implicações dessa discussão como um todo, que tem que ver com a discussão do perfeccionismo adventista. O próprio termo perfeccionismo é debatido e há uma certa polêmica em torno do seu exato significado. Um grupo e outro grupo às vezes tem um pouco de uma definição um pouco diferente, e isso é usado para tentar de alguma maneira lançar um pouco de uma cortina de fumaça em torno do conceito, para que o comum uso que nós fazemos para identificar o grupo que pensa contrariamente a nós dentro do Adventismo como perfeccionistas, a intenção é que esse rótulo não prospere, uma vez que Ellen White claramente e textualmente repreendeu e não autorizou o perfeccionismo, tá bom? Essa é uma discussão bastante interessante, mas em resumo, eu quero dizer com perfeccionismo basicamente o seguinte: quando uma visão de perfeição acaba se impondo, se manifestando, através de uma má leitura da doutrina do pecado e da doutrina da salvação. Então, uma leitura herética, superficial, equivocada da doutrina do pecado e da doutrina da salvação, que redundem em uma compreensão equivocada da doutrina da perfeição, é o que eu quero dizer por perfeccionismo. Mas aqueles a quem eu chamo de perfeccionistas, que não gostam deste rótulo, preferem definir o perfeccionismo como a heresia da carne santa a qual Ellen White se opôs durante o seu ministério, tá bom? Seja como for, eu vou deixar para vocês na descrição deste vídeo um link para um livro que eu escrevi a esse respeito, cujo título é Pecado e Perfeição: uma avaliação das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde inclusive eu trato do conceito de perfeccionismo versus o conceito de perfeição cristã e trabalho inúmeras questões pontuais em torno das doutrinas adventistas à luz deste tópico. Então, se você quiser se aprofundar em relação a esta discussão como um todo, recomendo o livrinho aí na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, a doutrina do santuário, a doutrina do juízo investigativo, a gente precisa reconhecer que de fato é um campo muito fértil para o desenvolvimento dos desvios heréticos dos perfeccionistas por várias razões. Imaginem que, por exemplo, no livro de Levítico tem lá os primeiros capítulos falando da expiação para o perdão do pecado, e no capítulo 16, a expiação para a purificação do pecado. Percebe que é fácil a gente criar uma retórica aqui dizendo que nós não devemos buscar meramente o perdão do pecado, mas estarmos puros e purificados do pecado. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ter a implicação de que para estar purificado do pecado, eu preciso não ter pecado, não ser pecador, estar perfeito à luz da lei de Deus, da palavra de Deus, e etc. Entende? Então, a própria discussão, né, da própria doutrina do santuário, de Levítico 16, etc., traz à luz um pouco esta questão, da perfeição dentro desse contexto. Então não é meramente perdão que a gente precisa, não. A gente precisa vencer o pecado. Isso cria uma super retórica e lógica de santificação e etc. E quem é que vai se opor à santificação, não é? Então isso aí é um campo fértil para o desenvolvimento desse tipo de retórica e ideia.
Até porque lá a doutrina do juízo investigativo, mais cedo ou mais tarde, vai chegar a identificar o chifre pequeno, e uma das características do chifre pequeno é mudar a lei de Deus. Então o chifre pequeno está em luta contra a lei de Deus. Transgredir a lei de Deus é o pecado. Então se você quer de fato combater o chifre pequeno, as suas heresias, os seus enganos, etc., você tem que guardar a lei de Deus até o ponto de não ter pecado. Se o pecado é a transgressão da lei, você não pecar é imperativo caso você queira ser do povo que guarda a lei. E aí inúmeras questões entram aí dentro das discussões, tá? Inclusive, né, entra um pouco da discussão sobre a própria cruz de Cristo, né? Cristo morreu por nós, e se fosse possível perdoar o nosso pecado simplesmente abolindo a lei, mudando a lei, para que a transgressão da lei deixasse de ser pecado, Cristo não precisava morrer na cruz. Então Cristo morreu na cruz confirmando que a lei é imutável. E se a lei é imutável, eu devo guardá-la. E se eu devo guardá-la, eu posso guardá-la até o nível da perfeição. Então eu devo e posso ser perfeito e sem pecado. Ah, mas um dia você pecou. Sim, então eu recebo o perdão das transgressões passadas através do batismo, e a partir do batismo eu sou nova criatura e posso, devo e vou viver sem pecado, ok? Pelo menos em tese isso é possível. Se alguém consegue ou não assim fazer, a gente deixa um juízo um pouco em suspense, mas em tese, em teoria, precisa ser possível assim ser feito. Então, eu fui pecador no passado, não quer dizer que eu sou pecador no presente. E nem que serei pecador indefinidamente no futuro, até porque o futuro nos aguarda com o fechamento da porta da graça, e para eu ser salvo após o fechamento da porta da graça, só existe um caminho: eu ser absolutamente perfeito sem pecado, ou pelo menos perfeito no ponto de não ter nenhum pecado, nenhum resquício do pecado em mim, porque fui salvo por Cristo na cruz, pela graça e etc. Olha que retórica interessante está surgindo aqui. E veja, a gente não pode ter nenhum compromisso com o pecado, com o mal. O santuário ali era um meio de tirar o pecado do pecador e purificar o pecador e etc. De maneira que toda essa doutrina de que a gente peca meio que infalivelmente ou inescapavelmente, etc., é tudo doutrina calvinista, mentirosa e herética da Babilônia. E você pode acreditar que eu já fui acusado de ser calvinista por aí, entre alguns adventistas, tá bom? Parece piada, mas não é. Aliás, o perfeccionismo todo é uma grande piada. E aqui surgem 1 milhão de questões, 1 milhão de temas, 1 milhão de textos, tanto de Ellen White quanto da Bíblia, e o ponto ápice um pouco do desenvolvimento do perfeccionismo, ou daquilo que eu chamo de perfeccionismo, é a convicção de que a capacidade, a possibilidade e o fato dos seres humanos precisarem e poderem atingir perfeição de caráter, uma vida sem pecado, é o próprio adventismo em essência. Essa é a grande questão, esse é o grande ápice de toda essa argumentação. Então, em tese, se você for conversar com esse tipo de adventista e perguntar para ele qual é a essência do adventismo, a essência do adventismo é tornar os seres humanos perfeitos e sem pecado, pelo menos à luz de uma ideia de perfeição de caráter e etc. E aí você começa a ficar um pouco curioso. Bah, que bacana, cara. Então, quer dizer que, quando eu conheço a comunidade adventista, eu conheço a comunidade dos não pecadores e perfeitos, é isso mesmo? E eles vão dizer para você nesse momento, não é bem assim. Porque essa mensagem da perfeição de caráter e etc., ela é rejeitada pela maior parte da igreja, que é composta de líderes e membros mundanos e descomprometidos com a palavra de Deus, e somente poucas pessoas, um remanescente, permanece dentro da igreja contrito e fiel, crendo, buscando e vivendo essa perfeição de caráter. Aí você pode dizer, tá, então dentro desse grupinho eu encontro os que são perfeitos, é isso mesmo? E eles vão dizer, não, veja bem, necessariamente, talvez, você não encontre pessoas assim no presente sendo absolutamente perfeitas e sem pecado, mas elas estão se preparando para assim ser,
nos contextos do que vai acontecer no contexto aí do fechamento da Porta da Graça, com vistas aí à queda das últimas pragas do Apocalipse e aí a volta de Jesus. Então, os perfeccionistas, às vezes, eles tentam tirar de cena uma possível perfeição no presente para colocá-la um pouquinho no futuro. Ó, a gente ainda não é perfeito, nosso grupinho queridinho aqui dentro da igreja, mas espera um pouquinho que daqui a pouquinho a gente vai ser. Justamente para evitar um pouco o escrutínio de uma comunidade que olhe para esse grupinho e diga, tá, vocês são perfeitos e sem pecado, então a gente pode dar uma olhadinha na vida de vocês para, de fato, escrutinar e de fato comprovar que vocês são perfeitos e sem pecado? Os perfeccionistas, aqueles que mantêm essa doutrina, eles não gostam desse escrutínio, tá bom? Eles não gostam dessa invasão da privacidade da sua própria perfeição. Então eles evitam um pouco afirmar que são perfeitos no momento presente, mas eles mantêm que é possível ser perfeito e que você só poderá ser salvo no contexto do fechamento da Porta da Graça caso você fizer parte do grupo daqueles que são perfeitos e sem pecado. Beleza? Aí as questões são muito interessantes, né? Porque, veja bem, eu já gastei muito tempo com essa discussão, já gastei muito tempo, já escrevi livro, já escrevi artigo, já gravei centenas, provavelmente, de sermões que se relacionam com esse tipo de coisa, dezenas de semanas de oração, um monte de material, um monte de coisa por aí você pode encontrar me vendo, analisando as questões bíblicas e do espírito de profecia em torno do assunto, tá bom? E à luz de toda essa bagagem, de muitos anos de estudo e compreensão desse tema, eu gostaria de poder manter o meu direito a algumas convicções em torno dessa doutrina e desse movimento e das pessoas que compõem esse movimento e acreditam nessa doutrina. Sinceramente falando, eu creio que todo fanatismo, toda paranoia, toda heresia, todo engano religioso se manifesta no contexto adventista do sétimo dia entre esse grupo de pessoas que acreditam nessa doutrina. Sinceramente, eu creio que desta doutrina falsa, anticristã e etc., surgem os grandes problemas com os quais o adventismo precisa lidar em torno da teoria da vitória absoluta contra o pecado, da perfeição e daquilo que se chama teologia da última geração, tá bom? Então eu pego esse pacote todo, rotulo tudo isso como perfeccionismo, e dentro desse tema e em termos destas questões, eu declaro que essa doutrina tem todas essas implicações de heresia, engano, fanatismo, equívoco, paranoia, doença mental e etc. Tá bom? Só que aí começa um pouco, vamos pensar assim, de uma discordância muito amarga dentro da igreja, que contextualiza um pouco das polêmicas do Ezequiel Gomes dentro do contexto adventista, tá bom? Veja bem, a teologia da última geração, o perfeccionismo, é uma doutrina muito querida por aqueles que a mantêm. Eles acreditam que essa doutrina é a própria essência do adventismo, é a própria essência da verdade bíblica, é a própria essência da verdade do espírito de profecia, e toda a experiência, vida religiosa dessas pessoas gira em torno dessa questão. Então eles acham que entender essa mensagem, pregar essa mensagem e viver o tão quão possível seja viver essa mensagem é o objetivo de vida deles em torno das suas compreensões de Deus, de Cristo, do pecado, da salvação, da volta de Jesus e etc. E eu não vou julgar aqui, dizer que eles não são sinceros. Muitas dessas pessoas são muito sinceras e abraçam essas teorias, essas questões, e realmente estão em busca dessa perfeição, dessa vitória absoluta contra o pecado, e eles não querem não só meramente não adulterar, como eles não querem ter nenhuma mancha de pecado sexual nas suas roupas, nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, nas suas interações com os jovens ou as jovens solteiras. E é uma galera interessante, entende?
visto assim, não pelo lado tão da crítica à doutrina, é um pessoal gente fina, gente boa, inteligente, cristão, que busca o melhor e etc, e etc, e etc. Só que como que pessoas que buscam o melhor, que são sinceras, que querem o bem, que querem salvação, que querem perfeição, vitória contra o pecado, etc., como é que no meio dessas pessoas pode se desenvolver uma doutrina que, se o Ezequiel estiver correto, é diabólica, mentirosa, satânica, fanática, paranoica, herética e todo mal? Você percebe que existe uma tensão muito complicada acontecendo aqui? E um pouco dessa tensão é que contextualiza as polêmicas dentro do Adventismo do sétimo dia em torno da teologia da última geração, do perfeccionismo e de pessoas como esse tal desse Ezequiel Gomes. Então vamos lá. O que eu digo em relação a esse grupo, a esse movimento e a essa teologia é que ela representa um mau uso dos escritos de Ellen White e um mau uso da Bíblia. Ponto. Então, por melhores que sejam as intenções dessas pessoas, por mais que seria muito bom todo mundo sem pecado, viver sem pecado, perfeito, não tem problema nenhum, não tem defeito nenhum, não tem erro nenhum e etc. Por mais sedutora e bonita que aparentemente essa doutrina possa parecer ser, e como possa ser nobre almejar tudo isso, inclusive isso é um pouco do céu, né? No céu não vai ser todo mundo perfeito, a gente não tem que querer ir para o céu. Então qual que é o problema da gente querer que o céu chegue um pouquinho mais cedo na Terra, na nossa vida, perfeita, sem pecado e etc. Num primeiro momento, aparentemente não tem nenhum problema. O problema, na verdade, começa a acontecer quando você vai começar a perceber uma dinâmica bastante farisaica dentro desse grupo em torno da Bíblia e dos escritos de Ellen White. E aí o que começa? Como esse é um povo cujo centro da sua teologia é os escritos de Ellen White e não a Bíblia, a palavra de Deus, você já começa a perceber que esse povo está bastante disposto a acreditar, crer, pregar tudo aquilo que Ellen White disse, ainda que vá além da Bíblia e ainda que a Bíblia precise ser adaptada em termos de interpretação para se encaixar naquilo que eles acreditam ser a genuína e verdadeira mensagem de Ellen White. E aqui a gente já começa a ver um pouquinho de um problema um pouco mais complicado, especialmente à luz do fato de que a Ellen White não está viva para afirmar se as interpretações desse grupo são as mesmas que ela mesma, Ellen White, manteria à luz de meia dúzia de discussões. Então, realmente, Ellen White mantém as mesmas visões que os seus intérpretes mantêm ao ler os seus escritos? Essa é uma das perguntas. Inclusive, essa é uma das perguntas primordiais. Por isso existe o debate em torno do termo perfeccionismo. Porque Ellen White combateu o perfeccionismo, mas os nossos amigos perfeccionistas não querem admitir que esse rótulo cabe sobre eles, porque eles não querem ser rechaçados, acusados e renegados pela sua profeta predileta, a tal da Ellen White. E agora a dinâmica começa a se tornar extremamente interessante e a gente sai um pouco do mundo do estudo da Bíblia e a gente entra um pouco no mundo do estudo dos escritos de Ellen White. Não é o meu objetivo aqui nesse momento fazer uma longa exposição e discussão sobre textos e temas e questões da teologia de Ellen White. A gente pode, talvez, ao final, depois que eu terminar as minhas considerações lá sobre a TV Caminho Predestinado e etc., talvez a gente possa voltar um pouco atrás e repensar um pouco algumas das questões, né, do conceito de juízo investigativo, conceito de pecado, conceito de perfeição, conceito de salvação nos escritos de Ellen White. Para, inclusive, oferecer um pouco mais de base para vocês em torno do porquê que eu penso como eu penso, mas grande parte dessas discussões eu já fiz em uma medida relativamente suficiente para as pessoas entenderem os fundamentos do que eu digo. Então, né, a gente pode voltar a esse assunto, mas a gente já trabalhou esse assunto o suficiente. Então, se você conhece o meu trabalho de forma suficiente, você já mais ou menos entende aí um pouco do que eu quero dizer com tudo isso. Seja como for,
As heresias, os enganos, os fanatismos, as más interpretações que surgem dentro desse contexto, dentro da minha visão, formam aquilo que na minha visão é o maior câncer no adventismo do sétimo dia, que é um câncer que já está em metástase, que está profundamente arraigado na cultura, na mentalidade, no estilo de vida de muitos adventistas e que geram inúmeras discussões, polêmicas, inclusive que amadurecem em críticas ao movimento adventista e à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui a gente precisa também pensar um pouquinho de uma questão importante. Ezequiel, é errado ou pecado falar qualquer coisa contra a organização adventista? Bom, se eu achasse que é errado ou pecado levantar a voz contra o que há de errado na organização adventista, eu seria a pessoa mais incoerente da face da Terra. Eu, Ezequiel, não tenho dificuldade nenhuma de defender o adventismo naquilo que ele merece ser defendido e de atacá-lo e acusá-lo e combatê-lo naquilo que ele merece ser atacado, acusado e combatido. Ou seja, o que está correto, o que está errado, ponto. E aquilo que está errado, eu creio que não só pode, como deve ser combatido, ponto. O problema, porém, dentro dessa questão, não é que eu creia que os perfeccionistas não tenham direito de atacar a organização naquilo que a organização erra. Nesses pontos, se há erro da parte da organização, eu creio que a organização pode e deve ser desmascarada, pode e deve ser atacada e combatida, claro, dentro de um espírito cristão. Não é uma questão de matar ninguém, bater em ninguém, etc e tal, mas é de trazer as polêmicas religiosas para esclarecer e para que a palavra de Deus e a verdade de Deus seja, vamos pensar assim, de alguma maneira representada em meio a um contexto de apostasia, por exemplo. Então vamos erguer a nossa voz a favor da palavra de Deus. E se os nossos administradores, e os nossos pastores, os nossos teólogos e os nossos líderes estiverem errados, não tem problema nenhum levantar a voz contra eles. A questão é que muitas vezes é interessante que acontece um pouco de uma situação muito interessante para você perceber. Muitas vezes os perfeccionistas atacam a igreja no que a igreja está correta e defendem a igreja no que a igreja está errada. É muito interessante, o que é um pouco o contrário do meu espírito. Eu ataco a igreja naquilo que creio que a igreja está errada e defendo naquilo que creio que a igreja está correta. Claro, para eu colocar as coisas nesses termos, eu acabo pressupondo que eu estou certo e os perfeccionistas estão errados. E esse grupo a quem eu chamo de perfeccionistas estão errados. E muitas vezes eles vão discordar e eles vão pensar exatamente o contrário. Nós estamos certos e o Ezequiel Gomes está errado. E aqueles que pensam como o Ezequiel Gomes estão errados. O problema é que tais pessoas não têm base sólida nem na Bíblia nem em Ellen White para demonstrar os meus enganos. A única coisa que eles usam para me atacar são questões assim, você foi mandado embora do ministério, nem a igreja quis você, não, você ataca e fala coisas XYZ e etc. E sempre assim, os ataques contra mim são ataques exteriores, nunca no âmago do que eu ensino. Eu nunca vi nenhum herege perfeccionista refutar nada do que eu falo a respeito da doutrina deles, das questões da Bíblia e do espírito de profecia, nunca. A não ser no ponto de tentar trazer uma interpretação alternativa, distorcer o que eu digo ou desconsiderar o que eu digo em nome de que, tipo assim, tudo que Ezequiel fala é bobagem e a verdade é que a gente pode viver sem pecado. Aí eu pergunto, mas você vive sem pecado? Não, não é bem assim. E fica nesse tipo de coisa, né? Que em geral é muito clima de debate de psicologia e sociologia da religião, além das questões de exegese do texto bíblico ou dos textos de Ellen White. Então o que acontece? Os perfeccionistas, eles dizem que a teologia adventista está equivocada, ao mesmo tempo eles defendem a organização adventista em termos administrativos. Até porque no atual momento o presidente da Conferência Geral, o Ted Wilson, é perfeccionista como eles. Opa! Então é uma pessoa também que mantém o foco da sua teologia mais em Ellen White do que na Bíblia, tal qual os perfeccionistas fazem, e o Ted Wilson, né,
é um dos grandes responsáveis pela manutenção, muitas vezes, e expansão desse sentimento crítico ao adventismo dentro da igreja, em termos da sua doutrina. Então a doutrina adventista, ela tende ao pré-lapsarianismo, ela ensina claramente que todos pecam, continuam a pecar e continuarão pecando, mesmo após o fechamento da porta da graça, em termos de que não serão perfeitos, não são perfeitos e nunca foram perfeitos, tá bom? Os crentes adventistas. Aí, claro, existem inúmeras divisões dentre defensores ou acusadores desse tipo de visão, mas a tendência da teologia adventista, tal qual ela está sendo conduzida pela maioria dos nossos teólogos, pastores, administradores, etc., vai numa tensão contrária às visões perfeccionistas, inclusive contrárias às visões do Ted Wilson. O Ted Wilson hoje é um homem muito combatido dentro da própria administração da igreja, especialmente no contexto de Norte América e Europa, em função um pouco desse tipo de coisa. E aí, se você está um pouco acompanhando as polêmicas adventistas em nível um pouco mais global e internacional, você começa a entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então existe uma ampla e polêmica situação e os perfeccionistas combatem a teologia oficial adventista e defendem a administração do queridinho Ayrton Keeler, Ted Wilson, até mesmo Marcus Jr., que é do mesmo grupo desse pessoal, tá? O Marcus Jr., particularmente, é um perfeccionista, apesar de ser uma pessoa imoral, o que também é muito interessante perceber a relação entre perfeccionismo na teoria e imoralidade na prática, que no final é isso, né? Eles não são coerentes com aquilo que eles pregam que devemos ser semelhantes a Cristo e sem pecado e perfeitos, mas na verdade todo mundo pecador, imperfeito e ninguém se parece muito com Jesus, né? E etc. E aí é um pouco das polêmicas para vocês perceberem como que as coisas acontecem, tá bom? E basicamente, o que acontece? Eu gostaria de propor aqui, naturalmente de forma breve, contextualizada em tudo que eu falei até aqui, esse momento dessa série, que a compreensão bíblica do juízo investigativo é um bom antídoto contra o perfeccionismo adventista. Então vamos pensar o seguinte, primeiro de tudo, toda a soteriologia do livro de Levítico gira em torno do pecado. E todo mundo em Israel tinha que participar dos sacrifícios no templo e no dia da expiação, porque todo mundo era pecador. Não existe na base da doutrina do juízo ou do santuário a ideia de que uns seres humanos são pecadores e outros não. O pressuposto da doutrina do juízo, que é a doutrina do santuário, é a doutrina do pecado, onde todo mundo peca. E porque o povo peca, tem que ser feito um santuário para que um Deus sem pecado habite no meio do povo. E para que o Deus sem pecado habite no meio do povo pecador, tem que vir um cordeiro derramar sangue para mediar a relação entre Deus sem pecado e o povo pecador. E agora o santuário tem que ser purificado porque Deus é sem pecado e o povo é pecador. Então não existe na doutrina do juízo investigativo nenhuma base dentro da sua base fundamental para dizer que uns são pecadores e outros não. Além disso, o livro de Daniel de fato coloca o profeta Daniel como um grande exemplo de homem de Deus fiel. Os homens buscavam nele alguma transgressão, algum pecado, algum erro e nem encontravam. Mas ao contrário do que os perfeccionistas podem dizer, Daniel não é um herói do perfeccionismo. Quando ele ora a Deus no capítulo 9, ele fala dos seus pecados e dos pecados do seu povo de Israel. E por causa desses pecados dele, Daniel, e do seu povo, é que eles foram exilados, é que eles estavam passando por tudo aquilo. Daniel não é o homem sem pecado, muito pelo contrário, Daniel revela ser pecador, é um pecador, e assim é a teologia do livro de Daniel, ponto. Depois, a carta aos Hebreus é muito usada pelos perfeccionistas, inclusive para pregar pós-lapsarianismo, que Jesus ele foi feito carne e sangue igual a nós, e ele venceu o pecado, a gente pode vencer o pecado. Nada mais longe da verdade. Cristo foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas tem uma diferença. Ele foi sem pecado. Todos nós não. Então essa diferença, que pode parecer pequena aos olhos de algum, é uma diferença infinita
o ser humano sem pecado e os pecadores, o Salvador e aqueles que foram salvos por Cristo na cruz do Calvário. E não existe essa comparação de Cristo foi como nós podemos ser como Ele. Daqui a pouco tá quase teologia mórmon esse treco aí. Deus foi como nós podemos ser como Deus. Essa não é a direção da boa teologia adventista. E no final de tudo, as questões orbitam um pouco em torno das interpretações do livro do Apocalipse, 144.000 e etc. E aí eu também escrevi um artigo sobre isso, falando de fechamento da porta da graça, perfeição e etc. no contexto do livro do Apocalipse. Fica o link na descrição do vídeo também, se você quiser se aprofundar um pouco mais. Então veja bem, pessoal, o resultado no final das contas, uma compreensão bíblica da doutrina do pecado, da doutrina da salvação, do santuário do juízo investigativo, é um antídoto contra o perfeccionismo, ainda que o perfeccionismo distorça tais e tais doutrinas para tentar sobreviver no contexto adventista, pregando-se, ostentando-se como se fosse a verdadeira teologia adventista, mas na verdade o perfeccionismo é meramente fruto de heresia e doença mental da parte de alguns adventistas do sétimo dia. Então, pessoal, e para a gente poder terminar esse vídeo, dentro desse contexto amplo como um todo, aí você começa a perceber um pouco melhor por que às vezes a doutrina do juízo investigativo é acusada de ser um terrorismo espiritual, tá? Claro, em grande medida também essa acusação tem que ver com a possibilidade ou a noção da perda da salvação, que é um aspecto dessa questão, que eu não vou tratar agora porque eu vou fazer um vídeo específico sobre esse tema, beleza? Mas, além do terrorismo da possível perda da salvação, o que acontece é que muitas vezes a leitura perfeccionista do juízo investigativo cria um outro tipo de terrorismo, que é o terrorismo de fato legalista. Que se você não for perfeito à luz da lei de Deus na sua vitória contra o pecado, você vai se perder. Claro, acaba que desemboca no dilema da perda da salvação, mas aqui o foco é mais em relação à lei e à vitória contra o pecado. E aqui se contextualiza uma questão importante. Lembra que para os perfeccionistas, a sua teologia orbita mais focada em Ellen White do que na Bíblia. Então, muitas vezes, se utiliza dos escritos de Ellen White para pregar pecados que não são pecados à luz da lei bíblica ou da lei de Deus na palavra de Deus. Então, por exemplo, na palavra de Deus, a transgressão da lei é o pecado, onde não há pecado, não há lei. Mas agora esse pessoal pega os textos de Ellen White para querer dizer então que Ellen White falou contra a bateria na Campal de Indiana e ouvir música com bateria está invocando demônio e pecado e sensualidade e não sei mais o que. Daqui a pouco tem o pecado de ouvir música com bateria. E para você ser perfeito diante de Deus e não sei o que, para estar livre do pecado no contexto do fechamento da porta da graça, você não pode ouvir música com bateria. Onde é que está isso na Bíblia? Ninguém nunca viu, mas eles conseguem criar esse tipo de coisa em relação a esse tópico e a inúmeros outros tópicos, por isso os chamei também de fariseus, né? No contexto da minha análise no vídeo passado. Então perceba, muitas vezes o terrorismo em torno da questão do juízo investigativo, para o seu nome ser aprovado lá no juízo investigativo, você não pode estar pecando, você não pode ter pecado, você não pode ter imperfeições, você não pode ouvir isso, você não pode comer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você não pode se vestir assim. E daqui a pouco vira um super legalismo cheio de terrorismo, que se você não fizer assim, de acordo com os intérpretes maravilhosos da Ellen White, você está em risco de perder a salvação, você vai se perder, vai para o inferno. Isso, quanto o adventismo não creia em tortura eterna no inferno, ainda assim ir para o inferno é uma coisa muito boa, sabe? E etc. Então é importante a gente olhar para esse aspecto também do terrorismo espiritual que surge em função das leituras perfeccionistas do juízo investigativo para redobrar a nossa atenção na análise bíblica desse assunto juízo investigativo, bem como de todos os outros.
vai ser a partir da palavra de Deus que vai ser definindo o que é pecado ou não. E não de acordo com a leitura de gente maluca lendo Ellen White, dizendo que ouvir música com bateria é pecado, dentre outras coisas. Se tais questões não estão na palavra de Deus, nesses termos, não podem e nem devem ser defendidos dentro do adventismo nesses termos. Isso, às vezes, cria um pouco de uma crise em termos de qual é a verdadeira função, qual é a verdadeira autoridade, qual é o verdadeiro motivo de Deus ter dado os escritos de Ellen White para a igreja, mas a resposta, já adianto, nunca poderá ser corrigir a Bíblia, ir além da Bíblia, criar pecados que não estão na lei de Deus e coisas desse tipo. Ok? Se existe a necessidade de um dom profético para fazer o povo, chamar a atenção do povo a voltar à Bíblia, a partir do momento que o povo volta para a Bíblia, o dom profético cumpriu o seu propósito. E o propósito não é que as pessoas fiquem presas às aplicações e implicações do dom profético, esquecendo-se da Bíblia e muitas vezes distorcendo a Bíblia para defender a sua interpretação, a sua péssima interpretação do dom profético. Então aqui se contextualiza um pouco melhor as discussões em torno do perfeccionismo e do juízo investigativo, e aí a gente fica liberado para analisar a partir do vídeo que vem uma das discussões mais complexas e interessantes dentro dessa discussão entre juízo investigativo na teologia e a teologia adventista de uma forma geral, quando a gente vai analisar algumas questões em torno da relação entre Deus e o tempo.